bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um livro muito especial, No Deserto da Tentação, de Ellen G. White. É um olhar, assim, bem profundo sobre aquela experiência de Cristo, né? E o que isso significa para a nossa caminhada. Exatamente. É um livro que, olha, ele junta a natureza de Cristo, a teologia por trás da tentação e a vida cristã na prática. Mostra como a vitória de Jesus lá no deserto, ela é o fundamento, sabe? Para nossa própria vitória hoje. Legal. Então, a ideia aqui é a gente extrair essas lições, né? Ver como elas ainda falam com a gente hoje. Para começar, qual o pano de fundo? Sei que tem a ver com visões, estudo da Bíblia, mas o que mais estava acontecendo naquela época? Olha, esse é um ponto-chave. O livro surgiu num momento, lá no século XIX, de muito debate teológico, sabe? Principalmente sobre quem era Cristo de verdade, sua natureza. Certo. E também tinha a necessidade, dentro do movimento adventista que estava se formando, de aprofundar o entendimento sobre salvação, a soteriologia. E, muito importante, dar orientação prática, como lidar com a tentação no dia a dia. Entendi. Não foi algo assim, de repente, foi um processo. Tá? De revelação, de estudo bíblico intenso e de articular isso teologicamente. E um ponto central que o livro traz é essa imagem de Cristo plenamente humano, sentindo a pressão da tentação mesmo, mas sem ter uma natureza pecadora, né? Como a autora consegue mostrar isso de um jeito que ele seja um exemplo real para nós? Então, o que eu acho fascinante é justamente isso. Ao mostrar um Cristo como uma humanidade real, que sentiu fome, cansaço, a força da sugestão do mal, mas que, olha só, dependeu totalmente do Pai. A obra O Errol coloca como nosso representante perfeito e nosso exemplo. Ele entende nossas lutas porque passou por elas, né? Mas a vitória dele, que veio pela palavra e pela confiança em Deus, mostra pra gente que obedecer é possível sim, com o poder que vem do alto. Falando das tentações em si, são três principais, né? A do apetite, a da presunção de testar a Deus e a da ambição do poder. O que mais te chama a atenção na resposta de Cristo a cada uma? Sem dúvida nenhuma é a constância. A resposta era sempre, está escrito. Sim. Isso aí revela uma coisa fundamental. A palavra de Deus não era só um recurso, tipo uma ferramenta. Era a base inegociável da resistência dele. Cada tentação era um ataque direto a essa base, sabe? Faz sentido. Queriam explorar uma necessidade física legítima, mas por meios errados. Queriam distorcer a confiança em Deus, fazer virar presunção. Ou oferecer um atalho para a missão dele, apelando para a ambição. Mas ele sempre voltava para a palavra. E isso já nos dá pistas sobre as estratégias do inimigo que o livro expõe, né? Que padrões a gente consegue ver ali? Pois é, a análise que ela faz mostra táticas que se repetem, né? Explorar nossas necessidades, nossas fraquezas, distorcer as escrituras para fazer o errado parecer certo, apresentar o pecado de um jeito atraente, né? E criar aquela sensação de urgência, tipo, tem que ser agora. Reconhecer esses padrões na experiência de Cristo ajuda muito a gente a ficar mais vigilante espiritualmente. Se essas eram as táticas do inimigo, qual era o arsenal de Cristo para vencer? E que a gente também pode usar? Bom, a palavra de Deus é central, como a gente viu. Mas o livro mostra um sistema completo de dependência de Deus, sabe? Oração constante, fé firme mesmo na fraqueza física extrema e submissão total ao Espírito Santo. Certo. E se a gente conecta isso com a prática, vemos a importância da disciplina, de buscar apoio na comunidade de fé, da vigilância constante e, acima de tudo, de ter a motivação certa, o amor a Deus, o desejo de fazer a vontade dele. E essa vitória de Cristo lá no deserto, quais as implicações dela que vão além da nossa vida pessoal? Ah, são enormes. Para a salvação, por exemplo, a vitória dele prova que é possível sim, para nós humanos, obedecer à lei de Deus com ajuda divina. Isso, tipo assim, defende o caráter de Deus perante todo o universo, sabe? Uma dimensão cósmica, então. Exatamente, tinha uma plateia cósmica ali. Anjos, outros mundos, observando. E a derrota de Satanás ali foi um golpe nas acusações que ele fazia contra Deus. E claro, isso também lança luz sobre as tentações finais que a gente estuda na escatologia. É super relevante para os nossos dilemas de hoje. E sobre os escritos de Ellen White, como esse livro, vamos a gente esclarecer o papel deles, né? Dentro da visão adventista. Sim, ótimo ponto.
Eles são considerados inspirados, um auxílio muito valioso. Mas é fundamental entender o seguinte: eles não substituem a Bíblia de jeito nenhum. Certo. A visão é que são como uma luz menor, sabe? Guiada por Deus para nos levar à luz maior, que são as Escrituras Sagradas. A Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática. Entendido, é uma ferramenta para ajudar a entender melhor a Bíblia. E isso reforça a ideia de que, apesar de ter nascido nesse contexto adventista, a sabedoria desse livro sobre vencer tentações, ela serve para todo mundo, né? Com certeza absoluta. Os princípios ali, depender de Deus, usar a palavra, resistir, são universais. São para qualquer pessoa que busca sinceramente fortalecer a fé e ter uma vida vitoriosa em Cristo. Então, resumindo nossa conversa, no deserto da tentação não é só um relato histórico, é quase um manual prático, né? Mostra como a vitória de Cristo lá atrás ilumina a nossa luta hoje, nos dá entendimento e estratégia. E fica a reflexão, né? Como é que entender mais a fundo a estratégia de Cristo no deserto, a dependência dele, o uso da palavra, a resistência firme, pode de fato transformar o jeito como a gente encara nossos próprios desertos e tentações hoje em dia. Isso levanta uma questão importante sobre como trazer esses princípios para a nossa vida de verdade. Esperamos que essa análise tenha sido boa para você, que tenha inspirado, e convidamos a continuar acompanhando outras conversas e reflexões valiosas aqui no Ellen Talks. Não esquece de seguir a gente, curtir, avaliar o nosso conteúdo. Seu comentário é sempre bem-vindo e, se puder compartilhar, você ajuda a levar essas mensagens para mais gente. Obrigada pela companhia e até a próxima.